Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do seu podcast Biplan Conversa Afinada. Conversa Afinada, você já sabe, já está acostumado, que nós sempre estamos trazendo pessoas ilustres, pessoas que nos seus afazeres de vida, na sua profissão, se destacam, pessoas que têm história para contar e que é importante que você conheça a história dessas pessoas, a história daquilo, das profissões que essas pessoas exercem. E nós hoje estamos muito felizes que estamos recebendo aqui uma amiga de muitos anos. Eu conheço ela desde os anos 80, bem do comecinho dos anos 80, a gente era adolescente. A minha amiga, teatróloga, atriz, a protagonista, Jeane Marie. Bem-vinda à conversa afinada de hoje. Boa noite. Muito, muito, muito feliz de estar aqui com você, Ricardinho. Nossa, a gente tem muita história para contar, né? Muito tempo, né? Nossa, anos Você não 80. aparenta, você não está aparecendo. Que bom, quanto mais o tempo passa, a gente fica melhor, tipo vinho, né? É verdade. Você, Eugênie, nós vamos conversar aqui sobre muitos assuntos, Sim. mas eu gostaria muito, muito mesmo de que você falasse sobre esse mistério que te acompanha, que desde que eu te conheço, que você mexe com artes cênicas, você mexe com cultura, com promoção de evento. Na época era dança, eu era envolvido também, eu fui para outro caminho, mas você perseverou nisso aí. Vamos começar falando de Jane. Você é de Vitória da Conquista, amiga? Sou, nasci aqui no Alto Marom, sou uma conquistense bairrista, amo minha cidade. Bairrista, é? Eu sou, eu Que sou. bom. Estava até falando ali que eu acho que Conquista está sendo invadida. No E bom aí, sentido, né? no bom sentido, mas tem alguns costumes, por exemplo, baianos, que são completamente diferentes de nós daqui do sudoeste da Bahia, porque a gente é muito mais próximo de Minas. Mas assim, não quero levantar polêmica, claro, Não, né? se quiser pode também, que isso Pode aqui é um também, ambiente né? democrático. Tranquilo, tranquilo. Fique à vontade. Então, assim, sou de Vitória da Conquista, sou uma pessoa que ama a cidade, que conhece bastante a história, né, das grandes personalidades da cidade, sou envolvida na questão cultural, né? E engraçado você me perguntar sobre o teatro. De fato, a gente até já dançou juntos, né, na Os adolescência. concursos de dança que Nos tinham aí, ali, Alhures. thriller, Ah, você passava a coreografia super bem. E aí é engraçado, né? Como plateia, eu fui uma pessoa que sempre fui de curtir a cidade e suas atividades culturais, né? Eu sempre curti todas as boates, todas as festas e todos os festivais, né? Eu tenho que falar dessa parte porque faz parte da minha história e eu acho que a história da gente nos fortalece. E verdade. como plateia, assim, acho que uns 16, 17 anos, eu fui numa edição do Festival de Inverno Bahia, lá no Ginásio de Esportes, Da Bahia. O da Bahia Bahia. é uma versão meio franquis É, é o fake news. quixotesca. É. Na verdade, Festival de o Inverno da festival Bahia. da Bahia, né, era no ginásio de esportes, ginásio de Primeiro e esporte segundo foram lá. é, era maravilhoso aqueles shows ali, né. Eu fui em vários shows lá no ginásio, e aí eu assistia muito, eu era, assim, de carteirinha, fissurada no festival, ia com turmas, e eu te disse um dia que eu conheci seu pai. Eu sou muito uma pessoa muito ousada, né, eu sempre vou até aquilo que eu quero conquistar. Mas meu pai era um cara bem acessível também, não era não? Era, mas era chique, né. Mas era uma Mais pessoa velho, né, tem aquele chique, tabu e tal. ele era chique, era uma grande personalidade, era Era um figura o pai cara do que Ricardo. fazia um festival enorme, muita gente naquele ginásio lotado, né. E eu, na minha ousadia de adolescente, cheguei para ele e falei: "Nossa, eu gosto muito desse universo, eu queria viver muito isso". Aí eu né, eles estavam conversando e tinha uns artistas que eu conhecia, né, aí eu falei: "Não, para onde vocês estão indo?". Aí ele falou: "Não, estamos indo jantar". "Tá convidada". Eu falei: "Sério?".
Lógico que eu aceitei. E aí nós fomos, né, sentamos, ele foi muito simpático, foi um gentleman, né, me tratou com muita reverência, muito respeito, e a gente conversou, os artistas que foram, né, naquela época, e aí pronto, passou-se o tempo, nunca mais vi Ricardo Benedictes, e eu fui para Belo Horizonte, lá eu comecei a entrar mais nesse universo da arte, né, com o grupo Galpão. Do Fiz teatro, no caso. isso, do Perfeito. teatro. Fiz o grupo Galpão, fiz outras oficinas e voltei para Vitória da Conquista. E quando eu voltei, eu Foi fui fazer. buscar fogo, É, né? fui ser mordida pelo bichinho do teatro, eu diria isso. E aí, quando eu voltei, eu encontrei eu trabalhava na Casa da Cultura por conta de que estava emprestada da prefeitura e encontrei Ricardo Benedictes novamente. E ele, diretor do Centro de Cultura. E ele foi pai. Ele foi um pai para mim, sabe? É, Meu pai morreu antes de eu nascer e tem algumas figuras que eu olho assim, eu falo, nossa, eu queria que, que ele fosse meu pai, assim, sim. né? O seu pai é um cara que eu queria que fosse meu pai, Eu não tenho nada que reclamar, não. Foi o melhor pai que alguém poderia ser. né? E eu me espelho muito nele nessa questão da paternidade, embora a gente tenha algumas diferenças de pensamento, mas ele era uma figura maravilhosa e está entre a gente aí com as obras dele. Mas eu quero perguntar para você o seguinte: aí você falou do festival, o primeiro e o segundo festival de inverno, eles se deram com música e Isso. abriram espaço para artes plásticas no Shopping Conquista Center. Já na Sim, terceira edição, sim, começou o concurso de teatro, que, na minha opinião, exatamente. e é por este motivo que eu prezo muito a sua existência na cena cultural de Conquista, porque foi o teatro que levou o Festival de Inverno da Bahia, o original, a chegar onde chegou. Não é? As equipes, as Uma trupes de teatro, os grupos de teatro efervescência. vinham do norte, do nordeste, do sul do Brasil, Paraná, São de Paulo, diversos locais. nossa. Isso deu uma dimensão muito grande. O teatro tem esse poder, não é, Jane? O teatro ele agrega, né, ele agrega. E se tratando, assim, quando eu digo que seu pai deveria ser meu pai, é Entendi. porque, assim, ele era diretor do Centro de Cultura, eu era uma atriz iniciante, produtora cultural e cheia de sonhos, né, e comecei a fazer teatro lá, e eu me lembro que teve uma formação do Corec que trazia professores. Conselho Regional de Cultura. Isso, do Conselho Regional de Cultura, que trazia professores de Salvador, e foi ali que eu fiz a minha formação, né? Uma boa parte da minha Poxa, que bom. formação vem desse curso técnico, que era inclusive em parceria com a UFBA, e ele era um dos. Meu pai foi presidente idealizador do Corec, junto com o Leonel Isso, Nunes, que é isso, ator também de teatro, né? exatamente. E Cinema. uma coisa liga a outra, né? E aí, eu me lembro que eu pedi uma pauta para Ricardo para fazer um espetáculo. Foi meu primeiro espetáculo, Chapeuzinho Vermelho. Eu Eu me não lembro. Eu tinha me lembro, eu me lembro. noção do que eu ia fazer, né? Eu sabia que era um espetáculo, eu divulguei. Divulguei de uma forma muito bem feita. E aí deu simplesmente 800 crianças no Centro de Cultura. Aí ele me chamou, Tiane, mas como é que você faz isso? 800 pessoas, mas assim, rindo, né? Sim, Tipo assim, que sucesso, exato. que sucesso. E porque, muito Mas também deu porque uma E puxadinha na de época o orelha. do Centro de Cultura de Vitória da Conquista não tinha nem cadeira, era aqueles batentes, e Eram ali cabiam 20. pessoas sentadas 520. Isso, Se eu isso. trouxe 800, ficou muita gente, ele Meu deve ter querido. colocado cadeirinhas ali na frente, no Hoje, palco. inclusive, tem cadeiras Hoje tem acolchoado, inclusive, né? Não é mas que verdade? um artista, um produtor cultural que vai trazer um espetáculo de fora tem prejuízo e não traz. Por isso que não estamos Exatamente, tendo esse exatamente. espetáculo, entendeu? Ah, Então, tudo isso é essa expertise de Ricardo, né? Que ele colocava pra gente, assim, e eu ia aprendendo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, aprendo rápido, né? E aí, quando ele me chamou para fazer parte da coordenação do festival na área de teatro, nossa, foi uma grande confiança, né? Ele E o tem intercâmbio maravilhoso que você um intercâmbio teve fantástico. A oportunidade, gente né? tinha um espetáculo à noite e no dia seguinte tinha a roda de conversa, que hoje é que é famoso, né? Que o povo está começando a fazer roda de conversa, e a gente já Já fazia fazia naquela época. essa roda de conversa que a gente chamava de debate, que era
muito importante, porque eram discutidos os espetáculos que foram apresentados. Então, ali vinha a questão da técnica, vinha a questão da espontaneidade do teatro, do que era o trabalho de grupo. Eu tive grandes oportunidades de conhecer o teatro do Paraná, de BH, de Minas, São né? Paulo. De São Paulo. Nossa, você lembra aquele grupo Foi que, assim, Boticínha. o Boticínha... Não, eu vou dizer uma coisa, Primeira vez, Ricardo. né? Um nu O Nu em total Cena. em cena. Aí é sobre isso, sabe? Quando o pessoal fala assim: ah, mas você deixou de fazer teatro? Não, eu não deixei de fazer teatro. É que hoje as coisas são diferentes, né? Naquela época, um espetáculo enorme, um grande musical com mais de 30 pessoas em cena, né? Naquele Um cenário sucesso maravilhoso. estrondoso que você assim a gente teve que fazer uma outra estrutura do festival para que os meninos pudessem apresentar novamente, por conta do grande sucesso que foi, né? Que o prefeito de São Caetano do Sul, que é uma cidade riquíssima, Exatamente, mandou exatamente. avião trazer a turma toda, né? Exatamente. Você lembra disso, Lembro desses sim. detalhes? Inclusive, nós recebemos lá um prêmio, né, da prefeitura. Foi muito bacana. O Festival de Inverno, infelizmente, foi suplantado por. Mas isso é outra conversa. Deixa eu te falar. O grande lance do festival era que meu pai, naquela criatividade dele, falou: não, lá aqui no Centro de Cultura cabe todo mundo. Então ele recebia os atores, dava alimentação, comprou não sei quantos colchões do bolso dele, cobertas, e esse pessoal dormia e acampava no Centro de Cultura. Então, o que que acontecia? O camarada apresentava um espetáculo à noite, acordava, ficava por ali pela manhã e tinha aquele bate-papo, aquele tinha sempre alguém tocando alguma canção, alguma roda de pessoas, tinha um café-concerto. O festival realmente, na área de teatro, faz muita falta, porque Conquista chegou a ter 6 grupos de teatro que mudaram alguns formados aqui, mas eu acho que 4 ou 5 vieram de suas localidades para ficar em Vitória da Conquista, porque o Festival de Inverno daqui dava apoio, né? Por causa do festival daqui, tinha Festival Livramento, em Botirama, em Brumado, em Cândido Sales e em outros municípios, e esses festivais acabaram por não acontecerem mais por conta que o Festival de Inverno acabou. É engraçado que teve um grupo, né? O grupo de Homero, lembra de Homero? Sim, De Minas, de Lavras. Eles, eles gostaram tanto do seu Homerito. é, eles gostaram tanto do seu pai que eles mudaram para Vitória da Mudaram para Conquista, Vitória da Conquista, exatamente. né? Eles mudaram e assim aprendi muito com o Homero, foi meu professor de História da Arte e na verdade a gente teve grandes oportunidades de conhecer grandes autores, né? Grandes estilos de espetáculo, Beckett, Brecht, Stanislavskiano. Então a gente teve toda essa possibilidade de aprender na prática. Outro dia tem um amigo que eu não vou, Adão Albuquerque, né? Eu vou falar porque ele Adão colocou na querido, rede, é um é um querido. querido, e ele disse assim, depois que ele participou de um certo festival, ele falou assim: não se fazem festival como antigamente. Antes era tão bom porque tinha conversa, você interagia, e hoje as pessoas não estão mais interagindo. Então, assim, isso que você está falando retrata muito do que ele falou na rede social. As pessoas hoje estão no tempo do miojo e não tem mais tempo de olhar nos olhos uns dos outros e ter Segundo, um interesse genuíno de uma prosa para conhecer mais. segundo um ideólogo, né, um doutor aí da filosofia da psicologia, Bauman, né, diz que nós estamos Sim, vivendo relações líquidas, líquidas. fluidas, que escorrem pelas mãos e se perdem com muita facilidade. Mas eu quero falar da sua carreira. Você aí se estabeleceu como atriz, você se estabeleceu como produtora, você tem filho que é ator, uma filha, se eu não me Atriz, engano, uma filha. atriz. Na Como é o verdade, nome dela? Mila, Mila. é.
Mila, eu me tornei, né, uma grande produtora cultural. Digo isso porque, de fato, dentro da área do teatro, eu proporcionei à minha cidade conhecer diversos espetáculos musicais grandiosos, vindos de Salvador, Você de Belo trouxe, né, a Orquestra Horizonte. Sinfônica da UFBA, aqui em off, Exatamente. não precisa dar nome aos bois, mas você me disse que trouxe. Foi Trouxe. bom para você? Foi bom para Foi muito bom. a Olha para você ver, experiência, né? foi uma experiência vinda do teatro. Paulo Dourado era diretor do Los Catedráticos, que é Sim, aquele conheço espetáculo demais. maravilhoso que eles Catedrásticos, é, né? Los Catedrásticos. isso, que eles declamavam as músicas baianas da época, né? Era engraçadíssimo a comédia, fez um maior sucesso e eu fui a produtora diversas vezes e ele gostava muito da minha produção. Ele gostava porque ele achava que eu tratava muito bem os artistas e, Uhum. de fato, eu acho que um produtor também tem que ter essa característica, né, do ser receptivo e, Principalmente quando o produtor é do ramo que está produzindo. Quando o sim, músico produz banda, ele produz com um viés, com um olhar muito melhor, porque ele é aquilo ali. Ele se, não é aquela, exatamente. se espelha Ele naquela, conhece, né? se mira no É espelho. É a expertise. parte narcisística do produtor, né? Se vê Sim. no quem está sendo No produzido. será? Eu A acho gente a que gente pode tem conversar isso. sobre isso. Sim, por Eh, favor. o que que eu acho, em relação à minha trajetória, né, a Orquestra Sinfônica, Ricardo, foi o Paulo Dourado que passou a produção para mim. Perguntaram para ele: "Você conhece uma produtora em Vitória da Conquista boa?" Aí ele me indicou. Então ele me deu a produção da orquestra para fazer e a produção me disse: "Jane, é para apresentar no Centro de Cultura para apenas 400 pessoas escolhidas a dedo", né, então eu teria que convidar só as pessoas, de fato, que eram muito ligadas à área da música clássica, né, os conservatórios e tal. E aí, era um projeto já pago, né, com 100 músicos, via Faz Cultura, né. Aí eu falei: "Gente, é uma oportunidade da minha cidade ver pela primeira vez uma orquestra. Eu não posso fazer no Centro de Cultura". Elitizar isso É, mais do que já elitizar, é, né? não, vamos Já é vamos música vir. clássica, Já convenhamos que nem todo mundo está tem acostumado. acesso, né. Eu sou essa pessoa que gosta de criar acessos, Sim, em todas as áreas inclusive. formar plateia mesmo, né? É. Aí falei: "Não, vou levar pra Praça Barão do Rio Branco", porque ela é descida, Sim, né, tem aquela característica de ser descida, eu coloquei o palco na parte de baixo, então ficou um vira um teatrão. teatro de arena mesmo, né? É, um teatro italiano, né, o Exato. formato é italiano de frente. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei uma semana sem dormir, dando pilha na galera que estava montando o palco, né, por conta de que, eu tinha um tempo, para fazer isso, e fazer da melhor forma, porque orquestra, você já pensou você montar um som para orquestra em praça pública? E tem que estar tudo muito Gente, afinado, porque os muito músicos afinada. são, em geral, têm como é que eu diria? O tempo deles é muita agenda, é muito apertada, É, são e muito eu sou chique, solicitados. né, eu assim, Enfim, eu né? não gosto muito de povo de Músico de música não, clássico, assim, né? eu faço, assim, uma coisa que de fato seja grandiosa como Sim, for a orquestra, pois não. porque cada instrumento, um microfone e tal, então aquela coisa grandiosa, mas ali a praça ela tem uma acústica, né, exatamente por ser, Ela assim, é meio toda cheia de prédios em volta, então aquilo tem uma absorve e tem as isso, saídas. Por isso. incrível que pareça, é um É um teatro, teatro, não é? A Eu céu falei, aberto. eles falaram: "Jane, mas você não vai conseguir". "Vou conseguir, vocês vão amar, pode deixar na minha mão". Aí pronto, fiz, foi bárbaro. As pessoas chegavam, Ricardo, todas arrumadas, com vestidos longos. Aí o pessoal de Salvador chegava e falava: "Nossa, mas o povo daqui é chique, hein". A Vitória da Conquista já tem esse viés por causa do clima, né? O pessoal Sim, já aí se nem mais veste o pessoal de bem diferente de Salvador, conservatório, né, sim, sim. pessoal de Mas conservatório a população foi, foi, frequentou, foi. foi bacana então. Foi mais de 3.000 pessoas, foi uma coisa assim, eu coloquei muitas cadeiras, né, foi um teatro de fato, então assim, foi muito legal, eu acho que, foi uma das produções mais bacanas que eu já fiz. Além de ter feito o Balé Castro Alves, que também foi uma A produção balé é demais, muito, eu sou muito, apaixonado. grandiosa, né, e
que precisa de uma certa especificidade na área cultural para entender todo aquele aparato, né, de uma produção de dança São como produções música, que não né? são simples, são produções de monta, né? De É, muita. Mas a super questão do. legal. Vamos voltar para a questão do teatro, que é a sua atuação principal, assim, digamos, sua vocação primeira, né? Eu vejo o teatro muito também, Jane, como formador de plateia e como formador de pensamento crítico, Sim. não é? Eu nasci praticamente dentro de um teatro, apesar de ter até alguma coisa com atuação, mas eu nunca. Você nunca foi pro palco, não? Eu já fui em palco Pra quando era frente? criança. Mas Quando você era criança. cantava. Não, já interpretei criança. Minha mãe era do teatro, Não, mas as você irmãs também. cantava. Eu Eu canto vi, até já, hoje. Eu tenho alguns eu discos, né, gosto algumas da sua coisas. voz. Ah, obrigado. É meio rock and roll, eu Mas adoro. eu nasci num berço de teatro. Minha mãe fez teatro na Católica, junto com o Sim, Judásio Leite, com a sim, esposa dele, minhas duas tias, Sônia. Simone e Luzia Mariana. Saíram Sim. daí, minha tia foi para o Rio de Janeiro, fundou o Grupo Opinião, que foi um grupo muito Nossa, político na época, né, sim. do regime militar, junto com João das Neves, que foi um marido dela, sei lá, não sei se tinha um Nossa, relacionamento. João das João Neves é das Neves é uma grandioso. sumidade. Eu vivia muito ali naquele meio deles e eu sempre vi o teatro. Eu já estive em peças teatrais de dia e eu saí para ir para casa e à noite ser um outro espetáculo e o Doicode chegar lá e fechar, porque não podia, porque aquela peça, inclusive do Sim, João das Neves, Teatro Opinião, foi fechado sim. algumas vezes. Então, esse viés de consciência que o teatro faz, como é que você enxerga, você gosta desse viés? Você acha isso importante, o pensamento crítico, não político Partidário. propriamente dito, não, É. mas o pensamento crítico, né? Eu gosto, claro. Não tem como você não gostar. Eu acho que todo artista que é verdadeiramente artista, ele tem essa preocupação com o que é coletivo, né? Então, essa política que fala do coletivo me interessa muito, né? E essa política que fala do senso crítico também, mais ainda. Não tem como você fazer teatro sem estimular a questão do pensamento, né? Da reflexão. Tanto é que eu te falei das rodas de conversa que a gente fazia, de debates. Você assistiu o espetáculo na noite anterior e no outro dia você discutia a respeito do texto, a respeito da ideia e do sentido daquilo que o diretor queria passar. E eu me interesso muito pela história do teatro, eu gosto bastante, né, do Teatro Opinião. Eu sentei do lado do João das Neves, lá Você em esteve com ele BH. aqui? Ele Não, eu esteve aqui em estive. Conquista em alguma. Eu Sim, nunca conversei com você sobre isso. Você não sabia não que ele sabia. foi meu tio emprestado durante um bom Nossa tempo da minha senhora, vida. O no último carro, eu tenho até ele hoje autografado por ele. Eu tenho aham, esse livro. ele dirigiu um espetáculo dos amigos meus lá de BH, de como o dia virou noite e a noite virou dia e noite. E foi um texto que eu trouxe para a Bahia, Que bom, né, e eu que legal. montei aqui. Não era dele especificamente, ele dirigiu lá, mas ele tinha essa coisa de ter dirigido o grupo Real Fantasia, né. Então eu tenho essa ligação, assim, com E essa história com ele. ele tinha um hobby, eu não sei se você sabe, ele era um bom pianista, muito bom É, mesmo, de mas verdade, ele sentou músico. do meu lado, eu fiquei assim: "Ai, meu Deus". Apesar dele ser assim, pequenininho, carequinho e tal, É, né, com aquele rabo de cavalo. ele tá com cabelo branco já, tá. Já, né? É, Se eu não me engano, num filme esse agora que ganhou o Oscar da Fernanda, sim, Fernanda ele Torres. faz uma ponta naquele filme, se eu não me engano, era ele. O vizinho da casa, Eu tal, acho que foi sim, eu não acho que aponta no sim. filme, mas no making of, o Jornal Hoje foi lá e ele deu uma opinião e ele mora ali exatamente no Hum, Leblon, naquela localidade. sim, Antes era em sim. Copacabana, mas ele mora ali. Mas falando de teatro, né? Vamos fazer. E o que é que você está achando da cena cultural atual em Vitória da Conquista? Como é que Ele tá? disse que não Eu vejo seria muita. polêmica, hein. Não, mas não precisa polemizar. Você vai dar sua opinião. Eu não vou polemizar porque eu não vou rebater. Não é polêmica. Eu acho assim, a gente precisa falar, as pessoas precisam entender Sim, claro. que é necessário que a gente debata sobre esses assuntos. A Uhum. cena, vamos colocar a cena A cena cultural, teatral, teatral. cultural de Vitória da Conquista atual. Como você sabe, a minha formação foi toda dentro disso aí, né, da Por isso cena que cultural. exato. E o que que eu acho é que
nós vivemos na década de 90 e do início de 2000 uma efervescência que partiu daí do Festival de Inverno da Bahia, né, que trouxe todos esses espetáculos. Eh, Tínhamos uma plateia presente, né, tínhamos espetáculos, sempre mês a mês tinha grandes espetáculos. Eu me lembro que eu trabalhei uma vez, no mês inteiro com grandes espetáculos de Salvador, e eu trouxe grandes artistas. Aqui em Vitória da É, para Conquista. para aqui, para Vitória da Conquista, né, o Deolindo com, a história de Luiz Gonzaga, um musical belíssimo, e vários outros espetáculos. E hoje, o que que acontece? Hoje os grupos, a maioria se desfizeram, né, porque muitos deles foram para Salvador fazer teatro lá, fazer faculdade, e lá montaram seus espetáculos e ficaram, né. Outros resolveram fazer outras ações, porque você sabe que não é fácil viver de teatro, né. Eu fiz esse sacrifício que hoje que eu estou fazendo menos, foi um sacrifício, eu transformei a minha casa na Olívia Flores em um teatro de bolso, né, virou ponto de cultura, aí depois a gente, montou muitos espetáculos. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalho, voltado para essa questão da formação da plateia, então, portanto, o meu teatro passa pela infância, porque eu também sou professora e eu gosto muito de estimular a leitura e de estimular a criatividade, a imaginação dessas crianças, né, então fiz grandes espetáculos, ganhei prêmio da Funarte, ganhei prêmio Manuel Lopes, o da Funarte que eu ganhei foi o Miriam Muniz, ganhei da Fundação cultural, o Manuel Lopes, grande ator, já ganhei Jurema Pena, então assim, Jurema Pena, eh, conheci já muito. ganhei. Pois é, eu não conheci. Eu me lembro de Ela era amiga Jurema, do seu pai. eu me lembro de Jurema, eu com 3, 4 anos de idade, ela em cima da mesa, cantando e fazendo aquelas evoluções, linda. Parecia uma índia, Perla, mais bonita do que Perla. Sério? E ultimamente encontrei ela, ultimamente, no lançamento da casa de Jorge Amado não, Casa de Vinícius de Moraes, em Salvador. Sim, Nós encontramos com ela já bem idosa, ela falecida, né? sim, sim, Se eu não faleceu. me engano. É. Eu conheci Jurema Pena, foi muito interessante isso, que minha tia fazia umas festas, e toda festa que minha tia fazia, ela ia. E aí era Que aquela ótimo. alegria. Jurema foi uma pessoa muito marcante. Continue Sim, aí. uma grande A artista, né. gente tem muita coisa em comum, né? Uma Muita gente que grande você artista de conheceu. teatro, Uma eh mulher fantástica à frente do tempo, à frente do inteligentíssima, tinha uma tempo. intuição absurda O teatro desenvolve muito essa questão da da intuição, intuição, né. né? Eu sou muito intuitiva e gosto de trabalhar a minha intuição, porque eu acredito que nós não somos só isso aqui, a gente tem muito mais coisas, né, para vivenciar aqui, né, nessa terra de meu Deus. Mas enfim, o teatro era muito sagrado para mim, né, houve essa questão, do sacrifício. Acho que o teatro envolve também o sacrifício, Muito, sabe. porque o ator ele não é bem remunerado, de teatro não é. Porque ele faz as coisas muito com produção própria, não é? O camarada da É, TV já é outro viés de atuação que hoje se misturou mais um pouco, mas antigamente é, era muito dividido, né? eu acho que também o sacrifício, a palavra sacrifício, ela vem também pelo sagrado, sabe, pelo sagrado que o teatro está. Sei não, me conte, por favor. O sagrado do teatro. O teatro ele é um ritual, né, pra gente que é artista, a gente respeita muito o palco, diferentemente de todos os artistas respeitam, Você acha que mas existe nós um do teatro, eu acho que nós temos uma relação Você acha que com o chão existe do uma palco. entidade que promove a catarse? Porque a catarse é praticamente você ser possuído por um sentimento, uma sensação que o ator está passando para você, e você entra naquele transe, você acredita nisso? Hum, eu acredito no seguinte, eu sou Sim, diretora de teatro, sim. né, e dirijo
atores. Recentemente, a gente vai e volta o tempo todo. Recentemente, eu fiz algumas formações na área de programação neurolinguística. Sim. E eu fiz com o melhor e maior do mundo, que se chama Tony Robbins. Talvez você já deve ter ouvido falar. Ele foi o cara que fez um documentário que chama Eu Não Sou o Seu Guru, tá? Ele foi coach do Obama, da Michelle e de tantos outros, Ele é psicólogo, Madonna. Não, ele gosta de ser chamado de mentor, né? mas ele tem formação em psicologia, porque se você fala em neurolinguística, você vê com neuropsicologia, reprogramação mental e Isso, ele tem essa formação de reprogramação mental, mas eu não sei a formação. não é da área da É, psicologia, então. não, eu não sei a formação dele nessa questão, né? E eu falei, nossa, eu vou para esse treinamento, eu fui toda feliz, o cara, pô, super importante, né? E eu gosto muito dessa área de programação neurolinguística e tal. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, falei, gente, ele está fazendo tudo que eu faço. A maioria desses treinamentos, desses grandes Have no news. plays, Sim. né, de palestrantes, eu fiz com os melhores do Brasil, assim, com o Paulo Vieira, com o José Roberto Marques, fiz com o Roberto Chenichique, o irmão do Roberto, enfim, fiz essa coisa toda. Fiz também com o Tal Ben-Shahar, que é um cara que fala sobre a questão da felicidade. Olha, a felicidade tem muito a ver com o teatro. Mas por que eu estou falando isso tudo, ô Ricardo? Eu te Porque perguntei se você essa acredita que coisa existe da uma catarse, entidade. a coisa da catarse. Quando É. eu cheguei lá, Explica aí o que é catarse, gente, porque o o pessoal que está Tony, assistindo a gente não é catarse, obrigado a saber o tá que vendo? é, né? Catarse é tudo aquilo que te tira um pouco do eixo e te faz entrar num um looping de grande felicidade ou grande tristeza. É aquilo que toca a sua emoção, que faz com que você saia de você para vivenciar algumas emoções que você nem sempre vivencia no Uma normal. espécie de empatia de alma. Você se É, coloca no lugar da personagem que o ator está ali vivendo, isso, mas é vivenciando. mais do que isso. Eu diria, por que que eu falei de Tony Robbins? Sim. Porque o Tony, ele provoca catarse nas pessoas, né? E por que que eu estou falando isso? Porque a catarse é do teatro. É um ato que você utiliza toda a sua emoção para tirar aquilo que você quer vivenciar naquele momento. Se eu quero agora sentir raiva, eu vou voltar para dentro de mim, vou provocar uma catarse e vou voltar com a raiva aqui, nesse momento. Se eu quero alegria, eu vou provocar essa catarse dentro de mim, acionar as minhas memórias emotivas e vou trazer a catarse para a cena, Sim. né? Eu vou cantar, eu vou dançar. Todo artista Sorrir, chorar de sorrir, alegria. chorar, todo artista faz isso, né? Quando ele está ali. Seria mais ou menos uma questão do transe. É uma coisa para a gente conversar muito, porque, por exemplo, Então tem, no ó, nós temos teatro, tempo, viu? no Sei que você tem teatro, outro compromisso, eu estou aqui. o Homero falava uma coisa muito interessante, que o Homero A falava melhor assim: figura. aqui tem uma linha, aqui está a razão e aqui está a emoção. Se você cai muito na razão, você vai ser uma pessoa muito mecânica, um ator muito mecânico, muito técnico. E se você cai demais na emoção, você pode matar uma pessoa em cena, porque a catarse vem de tão verdadeira que você vai te levar a vivenciar aquela cena tão fortemente que você pode matar alguém. E já teve gente que morreu em cena por isso, né? Então, existe hoje muitos exemplos populares de catarse. Sabe aonde, por exemplo? Na política? Às vezes, mas Eu tenho mais do que visto, política, eu tenho muito visto mais. alguns, viu? É, mais do que política na igreja. Sim. Na igreja. As igrejas que utilizam a técnica da PNL, né, para estimular as pessoas a chorarem, a se entregarem no culto. A pessoa fica ali.
começa a chorar, a música, tchan, a atmosfera, hoje tem até luz Iluminação, negra, é verdade. né? Uma coisa do teatro, que é a atmosfera, né? O teatro usa a iluminação exatamente para quê? Para trabalhar a emoção e daí tirar a catarse que a gente quer tirar da plateia, que é ou a reflexão a respeito do texto, ou quem sabe uma forma de envolvimento mesmo de choro, né? Enfim, uma catarse de verdade. Eles chegam a provocar uma espécie de hipnose coletiva, as pessoas entram em É, transe eu até coletivo, é te perguntar, perigosíssimo isso. você me perguntou sobre isso, né? Se o É. teatro vivencia a catarse de uma forma, né? De Você me falou em templo, você me falou em coisa sacrossanta, e eu te isso, perguntei se você acha que isso. existe Eu não acho. uma entidade, entendeu? Eu acho que tem pessoas equivocadas que às vezes deixam-se levar pela catarse e aí acaba que trazendo espíritos que estão aqui e que está ali esperando uma oportunidade para utilizar um cavalo. Eles chamam assim no teatro, o corpo do ator é um cavalo, é algo que leva alguém a alguma coisa, sabe? Entendi. Entendeu? É muito louco isso, Perfeitamente, velho. perfeitamente. Muito louco. Mas assim, por exemplo, voltando a essa coisa da catarse, hoje em dia muita gente usa catarse, né, para estimular essa coisa da Os emoção. grandes professores, independente de ser na área da arte, eles utilizam um pouco da catarse para poder chamar um pouco a atenção dos alunos acerca do material que ele queira passar. Mudando Sim. um pouco de assunto, o catarse é muito gostoso, a gente tem que fazer um programa falar só disso. É, Você e aí falou que é você me uma coisa falou séria, né? é tão interessante que às vezes a gente Curioso, mas é uma coisa muito É, séria. a gente brincava assim, quando a gente estava fazendo aula lá no Centro de Cultura, quando alguém vinha equivocadamente usando uma catarse muito forte numa personagem e aí fazia uma coisa muito exagerada, né? Aí a gente vai assim, epa, esse aí tá trazendo um santo, Sim, né? E que é assim, para um ator e uma atriz é uma vergonha assim, um santo, porque entendi. o bom é você ser uma atriz virtuosa com todas as suas características, É, com tudo. eu encontro muito assim, eu identifico muito, pode ser até um erro de ponto de vista da minha parte, mas eu costumo ver o teatro com os exercícios de yoga. Tem um lado realmente espiritual muito forte dentro do teatro, não quero dizer religioso, nem estou dizendo espiritualista, mas espiritual, do ator se preparar, se limpar, derramar, Sim, tirar todo o conteúdo da sua taça para ele colocar um novo conteúdo, para que ele possa expor as ideias e o texto e passar o que ele tem que passar, a emoção que ele tem que passar. E saindo um exatamente. pouco da Eu catarse, estou quase na catarse você aqui. tá. Eu Você me já segura entrei. porque eu falo muito Que, alto, né? ó, E por todo mundo favor. Não, a gente se atriz e tal. identifica nesse ponto, não se preocupe, não, que você não vai falar mais alto, que eu falo de uma altura terrível. Mas, Jeane, é muito bom receber você aqui. Eu vejo você pela sua militância nessa profissão tão bacana, que eu gosto tanto, que eu cresci vendo as pessoas fazerem. A questão do meu pai ter colocado o teatro no Festival de Inverno não foi à toa, eu tenho a certeza disso, que é para uma outra conversa em outro tempo. Mas eu cresci vendo essas coisas acontecerem dentro da minha casa, na casa dos meus tios. E eu sempre admirei muito a militância do teatro, porque é uma profissão, não diria ingrata, mas não é uma profissão de abonança financeira. Não, Muitas vezes o produtor, os atores se reúnem, o diretor, e contratam, às vezes, um grande texto, um grande diretor se paga por tudo isso e faz aquele trabalho todo, não encontra apoio na prefeitura municipal, num governo, chega, a plateia não vai, chove. Eu já vi atores perderem bens. O é, cara herdou o apartamentozinho dele, quarto e sala, teve que vender para sim, pagar. Não é o uma cenário, grande as coisas que ele produção, fez né? porque simplesmente não deu público. E essa lida, você é uma pessoa muito ativa, eu sempre vi você do teatro, mas você sempre fez outras coisas, né? Até pelo jornalismo, você já. Fala É, um pouco dessa questão sua aí. repare que também foi pelo teatro, assim, no Para jornalismo. fazer caixa, para poder investir no teatro, É, é. que legal. Não, foi muito engraçado, olha. Eu trouxe para Vitória da Conquista um espetáculo chamado Arte, de Yasmina Reza, que é uma autora francesa. Um espetáculo chiquérrimo, que 4 atores em cena. Yasmina Reza, É de francesa. origem indiana. Ela é francesa, Sim, né? Mas deve ter origem indiana, sim. sim. E ela
trouxe esse espetáculo junto com uma produtora muito legal, Eliana Pedroso, e me contratou como produtora local. Então, esse espetáculo era muito interessante, eram 4 atores, grandes atores, que discutiam sobre a arte de um quadro que o cara comprou para colocar no seu próprio apartamento, que era apenas um quadro branco e um pontinho no meio. Acho que E eu já aí, sei algum. eles estavam discutindo se isso era arte, mas falava-se da arte contemporânea na época, né? Que era porque você não estava entendendo, que o espaço vazio te dava a oportunidade de pensar nas possibilidades, de repente, viajar numa arte que não está ali, mas que você pode pensar. Quer dizer, uma coisa muito doida, né? E aí eu achei. Não faz sentido, mas faz todo sentido ao mesmo Faz todo tempo, sentido, que a não gente é? pode depois conversar sobre o vazio, Sim, né, sobre o claro. silêncio, sobre todas essas questões ligadas ao teatro e ao yoga, né? Sim, Então, assim, e aí o espetáculo foi um sucesso, assim, público. público, lotou. Que Não sei se delícia, eu seu amo pai era quando seu você. pai ou era Esaú, que era diretor, acho que era Esaú. E aí lotou, e aí, pô, lotou, e aí eu falei, vamos trazer de novo. Eles foram para Salvador, olha para você ver, eu paguei passagem para eles irem embora e depois paguei para eles voltarem novamente na semana seguinte e fiz novamente. Nessa segunda, foi assistir um espetáculo, um cara chamado Toninho, que você conhece, que é do Diário do Sudoeste. Toninho foi Toninho assistir, Cruzes. é, foi assistir o espetáculo, e aí no final eu estava no restaurante Bambará jantando com o pessoal do espetáculo. Ele foi e falou assim: Nossa, quem foi a pessoa que trouxe esse espetáculo e conseguiu reunir tantas pessoas de Vitória da Conquista? E eu lá sentada, ninguém olha para mim. Assim, acho que eu sou muito pequenininha que ninguém. Pelo contrário. É, aí ninguém me olhou. Aí Gideon Rosa, que é um grande ator e um grande jornalista, falou assim: Esta moça aqui, ó. É ela que é a poderosa. Ele me olhou e falou: Poxa, que bom que você trouxe. Vem cá, quer ser colunista social do jornal? Eu falei, moça, eu sou palhaça, você não está compreendendo, entendeu? Aí ele falou assim: Não, mas você conseguiu esse tanto de gente, vamos ser colunista social. Aí Gideon falou assim: Aceita, porque isso vai ser bom para o teatro. Aí eu falei: Tá bom, eu vou sentar com o senhor para conversar a respeito. E aí eu tinha tirado fotos, né, do espetáculo, das pessoas que tinham ido, e aí Gedeon falou assim: Olha, vamos voltar de novo na próxima semana. E aí você coloca na sua coluna, é chique ao teatro. E assim eu fiz. Pus vários casais, né, da cidade que eu conhecia, grandes empresários, e coloquei essa manchete, é chique ao teatro. E aí trouxe eles novamente, lotou, sabe? Então, assim, o teatro me levou a ser colunista social do Diário do Sudoeste. Passei um bom tempo lá e depois eu saí do diário. E aí eu fui no banco, na Caixa, e o gerente falou assim: Ah, Jane, eu não vi sua coluna tão boa, tão importante. Aí ele falou assim: Por que você não está escrevendo? Aí eu falei assim: Ah, eu saí. Ele falou: Você saiu do jornal? Eu falei: Eu saí. Aí ele falou assim: Por que você não colocou a revista? Falei, nossa, que louco isso. Eu não tenho experiência. Como é que eu vou colocar uma revista? Aí eu cheguei em casa e falei assim, gente, o gerente falou para não colocar a revista, acredita? Falei para ex-marido. Aí ele falou assim, por que você não coloca? Aí vai lá eu estudar o que que é uma revista e fui e aprendi na prática, né? Porque fiz essa revista, ela foi um sucesso, ficou 15 anos, Como era o nome? revista Conquiste. Conquiste. Tinha estrelinha e tal. Ela depois se Eu lembro tornou, da capa, da logomarca. ela depois se tornou segmentada, voltada para mulheres. Então, Uhum. Conquiste Feminina. Foi até um menino da agência que trabalhava na UESB que me deu esse nome. Eu gostei muito. E aí, a revista foi um sucesso e com o dinheiro da revista eu pagava o teatro e assim fui por muito tempo. Sempre fazendo É, uma luta, é, né?
para Cobrindo cobrir um outro, santo para como descobrir o outro, é, descobre um para cobrir como o também outro, né? foi o bloco, né? O bloco infantil Baby Chic, Tá, fala um pouquinho sobre isso. Durante o quê? é Micareta? Da micareta micareta, que tinha aqui? é, Com que você chegou a ter um carnaval também fora de época? Conquista teve. Aliás, na época, só que não tinha carnaval aqui, acontecia o Não, carnaval o cultural. carnaval acontecia na mesma época que todos os carnavais do Brasil, certo? Contudo, Conquista, como não tinha carnaval, Como não conquista tem até hoje. não tinha grandes atrações, o carnaval não era uma festa muito visitado como era em outras cidades. Então, Marcinha e outras pessoas pensantes a respeito do que era fazer a festa, falou assim: por que que a gente não transforma igual Feira de Santana? Por que que a gente não faz igual Feira de Santana? E aí, então, em feira, eles já faziam a micareta, e aí resolveram fazer aqui. Eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, no departamento de turismo, com Marcinha. Então, ele trabalhava também lá, mas era também dono do Macicas, e eu ficava na parte da produção executiva. Então, a parte dos trios elétricos, todos passavam por minha mão. Né, na questão da logística, de horário, de bandas, de buscar banda em hotel, de hospedar A a parte banda pesada do serviço, pesada do apesar de você ser serviço, né? pequenininha, É, né? às vezes, Ricardo, eu olho assim, eu falo, gente, tem certeza que eu fiz isso tudo, É cara? muita energia, Jane. Você sempre 10 teve trios muita elétricos, energia. mas tu sabe o que que é colocar um trio elétrico Não sei, e o povo brigando porque queria não sei, estar na Siqueira Campos na hora que fosse chamado ao vivo do Jornal Nacional? não sei, não sei. Eu produzi muito show no Centro de É Cultura, muito porque louco. na época, né, que a diretoria do Centro de Cultura, eu trabalhei um tempo aí, então eu era responsável como contra-regra, produção e tudo, mas eu não tenho a mínima vontade nem de carnaval, não sou muito chegado em carnaval, não gosto. Tu nunca fez, né? Não, não gosto. Nunca fiz banda de carnaval, meu negócio mais é outro tipo de música. A Mas eu te fiz uma regional, né? pergunta. A regional, né? Não, eu sou mais um rock and roll, entendeu? Uma música mais, né, um rhythm and blues, uma coisa mais voltada para ritmo, né, dos negros Sim, eu norte-americanos, gosto. blues, soul, essas coisas. Eu Aham. sou mais dessa vertente, minhas composições são por aí. Não gosto muito desse barulho do carnaval, não sei. Acho que eu tenho É, agorafobia. A mas questão de multidão, eu não sou muito foi, na chegado. verdade, foi o começo, Não, foi né, tudo para vale a mim, pena, né? Quando a foi o alma não é pequena, começo, vamos parafrasear aqui o Fernando Fernando Pessoa. Pessoa. Então, foi uma oportunidade, E depois disso, que a micareta terminou, e aí que eu quero te dizer, sim, teve o Carnaval Conquista Cultural. Odilon Júnior, é, Gilmar o que Gama, que é? Bruno se juntaram ali, fizeram um curta aqui, depois começou a ter Sim, alguns outros blocos. Você chegou a é, participar desse contexto? como plateia. Como plateia, você gostou? Eu gostei, Você achou válido? no primeiro ano o curta que foi massa demais, Foi, não né? foi? Trouxe aquele carnaval de marchinhas, aquela coisa mais inocente da brincadeira, Familiar, né? né? Familiar. Foi muito bom. Eu só curti o primeiro ano, os restantes eu não curti, né? Mas eu tive bloco para criança, que era o bloco Micareta. Né, do Micareta, o Baby Chic, que também foi bem interessante. Mas hoje eu também não curto muito carnaval. Era Gilmara Baby que tocava, não? É, para você ver, Não me lembro. Gilmara cantava, né? É uma pessoa que eu fiquei empresariando ela há muito A tempo banda aqui. era Baducha, Marcão, É, Vaz, né? Vazé. é, Conheço todo mundo, viu? Conheço é, todo mundo. Me lembro da claro. época. Eu não participava, não, mas são meus amigos de Não, copo não, e de todos eles cruz. são, adoro Baducha. Gilmara hoje, ela canta em São Paulo profissionalmente, ela canta há muito tempo no Ela tem uma voz SBT, linda. ela canta no SBT, ela foi fazer um programa de auditório, o Silvio Santos gostou muito dela, falou, nossa, que menina pequenininha danada, Ela é e ainda é linda, canta muito baiana, bem. aí contratou ela ficou, né, Que trabalhando com bom ele você me no dar Qual é a notícia, Música, Gilmara. é, e ela continua com a filha de Silvio no Qual é a Música, Gilmara, que não é mais Baby, é Gilmara É, tem Ferraz. que deixar de ser. Gil Ferraz, ela hoje trabalha com Patrícia Abravanel.
Que né, bom. Muito bom no saber a notícia SBT. dela. Nunca mais eu tinha visto, fiquei curioso. Ela é meio minha filha. É, que É, bom, que bom. Eu me é, lembrei do seu bloco e me lembrei que era ela que puxava o bloco para você. sim. Mas você não me. Você saiu pela tangente, eu vou te colocar de Vai de novo. Se novo? você sair, eu vou mudar a pergunta. A cena cultural de Vitória da Conquista atual, sem fazer juízo de valor, apenas Ok. Análise. um desenho da tua perspectiva, do ponto de vista do que você acha positivo, o que você acha negativo. Não fale, mas me diga o que poderia ser melhor. Eu acredito que, a cena cultural, ultimamente, ela está vivendo um momento, talvez, de possível resgate. O que a gente vivenciou Não no entendi. tempo atrás, Não eu vou te entendi. explicar. O que nós vivenciamos naquele tempo era um outro tempo, era, ah, outras possibilidades, né, e oportunidades. Hoje, nós vivemos uma questão cultural nacional muito Complicado no complicada. sentido de ruim, De ruim, né. O né? que que Você é muito acontece? educado, eu vou botar A as a palavras. palavra é essa mesmo. O lance da democracia da arte, a gente estava eu estava conversando ontem sobre Caetano. Caetano, ele acha engraçadinho, bonitinho, dá risadinha das musiquinhas feitas, né, de uma forma pejorativa, ele acha bonitinho. Eu não acho. Eu acho ruim, eu acho que as pessoas não sabem, não conhecem teoria musical, não conhecem harmonia, melodia, letra, né. Não conhece, E não olha que tem nós estamos falando acesso. de quem? Caetano Veloso. É, não tem acesso, e eu estou falando isso em nível Sim, nacional, o funk vem de uma forma empobrecida, a música da Bahia tá funk vergonhosa, não existe. Não né, existe funk. a música da Funk é uma, tipo, ui, uai, oxe, funk. é, Não existe isso. a música Existe soul, baiana. blues, rhythm and blues, não existe funk. É, Entendeu? a música da Bahia, Desculpa, ela mas a tá verdade é essa. vergonhosa, né, Então, ela tá vergonhosa, a letra é algo, assim, impossível da gente pensar naquela época que poderia chegar a isso, sabe. Ouvindo e vendo, ontem, tudo o que aconteceu com o Lô Borges, que é uma pessoa que eu amo por conta de todo o histórico da do Clube da Esquina, né, de tudo que eles vivenciaram, ele com o Milton, com o Beto Guedes, que tem uma certa ligação familiar, né, e eu tenho muita ligação com Minas, eu morei muito tempo em BH, eu visitava muito Santa Teresa, acho que em Minas nós temos um gosto musical bem mais sofisticado, tanto é que você não escuta muita música ruim em Minas, né, em termos assim, você não eu nunca ouvi falar de uma música ruim feita em Minas agora, por exemplo. porque também a gente não ouve muito falar na música mineira, ela saiu um pouco das cenas das rádios, da TV, Porque está justamente por ter uma qualidade muito grande é, e mas tudo aquilo que tem qualidade saiu da grande saiu mídia, da grande mídia. principalmente rádio, Hã. né, porque é uma confusão, né, eu não sei como que eles podem dizer que essas brincadeiras na Bahia é música. E aí eu digo das músicas, como Caneta Azul, sabe. É uma Enfim, coisa que entra, tipo, é uma programação mental mesmo que estão fazendo a nível mundial. a nível Eu estive na Europa, estive na Itália em 2007, na França e na Espanha. O que eu vi lá já estava degringolando para esse lado, entendeu? Muito ruim mesmo. A cultura desses países está muito invadida, estava há 20, quase 18 anos atrás, muito invadida por questões culturais, religiosas, entendeu? O islamismo, isso está depreciando muito a cultura regional. A Bahia se voltou para a questão da África, que não tem nada a ver com a Bahia. Porque nós temos uma influência. Pô, o Brasil todo tem, os Estados Unidos tem, o mundo tem influência do ritmo africano. São os grandes ritmos, as grandes canções. Fora, logicamente, a música clássica. Mas o que deu um matiz humano genial foi o rock and roll, foi o blues, foi o soul,
né? Foi o jazz, o bebop, que são músicas que vêm dos ritmos negros africanos que foram também se adaptando aos locais de origem. Tanto que o samba não é africano, é brasileiro, mas as pessoas insistem em bater o tambor e dizer que aquilo ali é o samba, e não é. O samba é nacional. Bossa Nova, que é uma mistura de jazz com samba, e essa questão aí desse empobrecimento cultural, a gente tem que colocar muito em pauta. Cultura não é arte, a arte é uma coisa, cultura é outra. A Exatamente. cena cultural é uma e a cena artística é outra. Isso Aí que eu estou você briga querendo colocar comigo, para né? você. Você é Foi isso muito que eu te perguntei. inteligente, meu Não, Deus. que Eu isso. tinha que me Estou querendo preparar estimular mais. você, né? É, a cultura em si, No bom ela tem sentido, essa, né? essa Lógico. questão maior, Sim. né, de envolvimento com jeitos de ser e de viver. E a arte, ela é estética também, ela é reflexão também. A Sim. arte, ela tem essa possibilidade de mostrar não só a teoria, mas também a prática de uma forma mais harmônica. E isso está se perdendo, porque as pessoas estão perdidas nesse tempo. Né? O Mário Cortella fala, o Mário Sérgio Cortella chama de tempo de miojo, tempo de 3 minutos. 3 minutos para você fazer um curso de música no YouTube, 3 minutos para você fazer um curso de filosofia, 3 minutos para você É, fazer todo mundo é uma aula de catedástico nesse e é país. especialista e vai dar aula, É você verdade. entendeu? Aí vai dar aula e, enfim, é uma confusão essa coisa Exato. toda que a gente está vivenciando. E isso, de uma certa forma, acaba que depreciando a coisa das possibilidades do crescimento da arte. É, veja E bem. só trazendo Pois aqui não, pois não. o Wagner Moura teve uma fala muito polêmica esses dias, tá? Que eu vou nessa vertente que ele fez. Ele falou do teatro dos anos 90, do 80, do 90, que é essa coisa que eu vivenciei da efervescência cultural, tanto da Bahia quanto do Brasil. E ele estava falando que não se pode, nesse momento, o artista de teatro não poder viver da sua própria arte, não poder montar o seu espetáculo, né, por falta de investimento do governo. E ele tem razão. Por quê? Porque cria-se, e aí vem polêmica forte comigo, mas eu vou falar. Cria-se leis de incentivo à cultura, né? E aí eu digo porque eu sou de dentro dessa área, eu faço cursos, né, de gestão cultural, e de outras vertentes culturais, e levo essa discussão para dentro da cena, que é: não se pode misturar verba da cultura, que é geral, com a verba da arte, com a verba que é direcionado ao fazer artístico, sabe? É Por justamente nesse quê? ponto Por quê? que eu Porque queria se colocar. você não estimula as grandes montagens de grandes autores, como é que a grande população vai ter acesso ao que é bom e vai poder reproduzir a partir daquilo que é bom? Aí eu volto para o Lô Borges. Lô Borges vivia lá no Clube da Esquina com seu violãozinho, um menino. E ele, né, encontrou o Milton Nascimento, ficava ouvindo Milton, e com 19 anos eles gravaram o maior disco do Brasil. E acho que Tido como, né, pela o crítica, como décimo o nono melhor disco, né? é o melhor, e o 19º do mundo, Sim, né? Então, assim, ele teve muita oportunidade de ouvir coisas boas. E aí eu trago o Arnaldo Antunes, que diz assim: você só gosta daquilo que você conhece. Como é que alguém que faz essas músicas depreciativas, inclusive a questão do gênero feminino, vai gostar de uma música boa se ele nunca teve acesso? mas aí eu vou polemizar com você. Eu acho que o Arnaldo Antunes é um gênero, é um gênio
da gente. idiotice. Ele é tão genial dentro da imbecilidade que ele consegue colocar coisas rebuscadas de o pulso ainda pulsa, pá, 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 e não Sim. fala nada. E você Agora, consegue fala de uma maneira participar. genial e rebuscada que não leva ninguém a aprender zorra nenhuma com o que ele está falando. O que Você falou acontece? disso, assim, Ah, não é, como é que você vai gostar daquilo que você não não, você está conhece? num deserto, te Daquilo que oferece uma você Coca-Cola, você fala não que engorda, você vai beber aquilo, porque você está com com sede. Você vai certeza, consumir aquilo ali. Você não tem opção. exatamente. Eu acho que assim, a minha É opinião, óbvio o que ele disse. meu ponto de vista, não, eles só É, falam óbvio. Inclusive, o Wagner Moura, ele é mestre em falar o óbvio. óbvio. Ah, é? Bom, que novidade. Com ele de fato, sim. Eu sou Ele contra. só falou Eu, dessa questão e eu gostei por conta de que nos editais, e aí eu trago essa reflexão de por que que hoje não se produz tanto, né, espetáculos de teatro, por exemplo, porque como é que você vai trazer um espetáculo de Salvador com 5 atores, eu vou botar um elenco bem baixinho aí, de 5 atores, e aí você coloca no Centro de Cultura, que hoje eles colocaram 380 cadeiras, que você tem 10% que é do Centro de Cultura, 10% que é de cortesia, você só vai vender 200. a Como é questão, que você vai Jeane, é o pagar seguinte: hospedagem, alimentação e em nenhum lugar do transporte? mundo o governo financia a arte, não, pô. O governo tem que financiar. Deixa eu Sim, falar, escuta o que eu quero lhe agora eu vou dizer. escutar. Eu acho assim: o governo deve se ater a financiar a educação cultural dos alunos, da criança, para que essas crianças venham a consumir a arte no futuro. Cultura é tradição, a arte representa a cultura, mas a cultura não representa a arte. Estão destruindo a cultura do país e por isso nós não temos plateia em show, nós não temos plateia em teatro e nós não temos plateia em bons filmes. Nós não temos mais porque nós perdemos a qualidade do intelecto dos nossos alunos, dos nossos cidadãos. Hoje a cultura é essa cultura bauliana, é essa cultura aí que você falou, né, das letras terríveis, desse tipo de arte, que para mim isso é uma palhaçada. E não leva culturalmente ninguém a lugar nenhum. Veja É uma você que palhaçada. as músicas do Lu Borges, do Milton Nascimento, sempre eles se reportam à tradição mineira, da família, é o Morro Velho, no Eles são sertão da minha bastante terra, regionais, um né? velho camarada que ao sol se deu. Fala do homem do campo, do filho do doutorzinho que vai estudar e volta, e agora já era homem, e era o novo dono da fazenda, e o filho do trabalhador continuava. Esse tipo, e aí eu falo, me arrepia, esse tipo de arte, que é uma arte que reporta também, se reporta a cultura, e produz, forma plateia de qualidade. Eu acho que é isso aí que, infelizmente, os governos municipais, estaduais e federais vão ter que financiar a arte, porque não tem qualidade cultural nem quem está fazendo a arte. Eu acho, Eu sabe, penso assim, Ricardo? entendeu? Sim, É o sim. ponto de vista. Aham, eu respeito o seu ponto de vista, mas assim, como alguém da área, tanto de educação como da área de cultura, eu não vejo essas duas partes desassociada. Não tem como você falar em educação e não falar da cultura e da cultura artística. A cultura artística, ela precisa ser subsidiada, pelo menos nesse momento em que a gente está vivenciando essa dificuldade de hoje. Evidentemente que esses cuidados de ajuda pode sim ser através de ferramentas, como leis de incentivo e outras questões que pode ajudar. Porque um grupo de teatro, por exemplo, ele vai montar um breche, vai montar um espetáculo como A Mãe, que precisa de um grupo que esteja coeso, um grupo que ensaie, um grupo que ensaia cotidianamente, que tenha atores de formação, atores que vivem disso, Ok. sabe? Mas Como você é me que a falou gente de uma vai. montagem de uma peça de Brecht. Vá na Uhum. escola, vá ali na Luiz Eduardo Magalhães do secundário Sim. e pergunta quem é Brecht. Ninguém vai, eles não sabem quem é Sim, isso. mas é aí que a gente vai fazer para mostrar, olha, Brecht é este cara aqui. Eu Mas não não é um caminho inverso você mostrar para um adulto que isso aqui é cultural, sendo que a cultura dele não tem nada a ver com aquilo? Por exemplo, não, mas tudo bem, A aí Mulinha, o pode falar de Reisado. Manuel de Barros, por exemplo, Sim, você pode pode falar de falar. o Ariano Mas quem é Suassuna. que conhece Manuel de Barros, gente?
Me fala a verdade, eu conheço, você conhece? Nós aprendemos isso onde? Onde foi que você viu? Na A primeira escola, peça teatral na escola. na infância, no jardim. Eu fui Antônio Maria, você lembra de Antônio Maria? Eu fui Antônio Maria com 4 anos de idade. Tinha Eu lá a também. Sandra, que era a menina lá, toda arrumadinha, Uhum. da personagem, eu desfilei. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas isso ficou gravado na Isso minha fica mente. Eu gravado. fui procurar saber quem era. Não Uhum. é? Inclusive, assim, como professora, eu sempre contava as histórias e os textos, e uma vez eu estava contando uma história, a Romeu e Julieta, né? E eu contava para um grupo de crianças, e nisso a diretora, ela ouviu. E no final eu falei, esse texto é de Shakespeare, papapá. Aí ela chegou e me chamou assim, Jane, tu jura que esses meninos vai saber quem é Shakespeare? Tu acredita que uma diretora me perguntou sobre isso? Então, assim, Ela não as estava errada, né? pessoas, E claro, vamos combinar porque que você pode sim falar de Shakespeare com uma criança de 6, eu tenho neta que eu falo sobre Shakespeare, que eu falo sobre metáfora, que eu falo sobre arte, que eu falo sobre Ariano Suassuna, que eu mostro telas, que a gente discute sobre a arte contemporânea e todos os tipos de arte, todos os dois, né? Eu tenho 2 netos, eu tenho uma menina e um menino. eu tenho Então, 3. assim, Eu tenho 3. é, e eu não imaginava que um dia a gente dançando o Imagine, Thriller e hoje estaríamos estaríamos aqui conversando conversando. sobre os nossos E olha, netos. você acabou, eu não vou lhe apertar mais sobre a questão cultural de Vitória da Conquista, deixe isso quieto. Eu desejo muito, Muito muito de todo obrigada. o coração, de toda a minha alma, que você continue linda, esperta, inteligente, fazendo o que você ama fazer, tocando as pessoas com o melhor que as pessoas podem ser tocadas, que é com a boa vontade, a empatia, com o coração e fazendo o que você ama. Você faz muito bem e a gente tem muito orgulho de ter você como nossa irmã, não é? Muito Cidadã obrigada. de Vitória da Conquista. Muito, Parabéns. muito obrigada. Muito Eu estou obrigada, muito assim. satisfeito. Eu não imaginava que ia ser tão legal. Ai, Você que vai ter que bom, já voltar mais terminou, vezes é? aqui. Ah, não É acredito. Tinha tanta coisa para uma hora falar. passou muito rápido. Me fala do livro que você vai lançar amanhã, dia 14. Gente, hoje é 13. Não, mentira, hoje é 6. Hoje Você é vai lançar o livro 6. 7, amanhã, É, 7 de novembro. eu estou no meu Tem 2 livros, não é isso? Isso, eu estou no meu segundo livro. O primeiro livro se chama O Poder de se Reinventar. Ele também Pensei que você ia foi, lançar hoje aqui, eh, poxa. pois é, ele foi finalizado na pandemia. eh, as pessoas sempre me falavam, Jeane Marie, você precisa escrever a sua história é muito interessante. E de fato é, porque eu sou um milagre, né? E um milagre de Deus, assim, ao vivo. Deus gosta muito de mim, eu Te gosto ama, muito de ele lhe Deus. ama. É, eu tenho uma relação muito forte com a minha fé, com a minha esperança. Eu fiz 3 cirurgias do coração de grande porte. Então, você fazer 3 cirurgias tem muito aprendizado, né? Nessas idas e vindas, eu chamo Bacana assim. esse depoimento seu, viu? É, Falar de Deus. exatamente. Nossa, Isso é você não muito tem bom. noção, Isso é muito Ricardo. bom. É muito amor, sabe? É muito amor que eu sinto de Deus no momento que eu mais preciso. Para você ter ideia, nessa terceira vez que eu fui operar, quando você vai operar da terceira vez, você vai assim com aquela coisa de que está acabando tudo, é game over, não tem mais jeito. Tchau. A última palavra é Adeus. sempre deles, Jeane. É, e eu assim, estava internada aqui em Vitória da Conquista, e o médico daqui falou: você tem que operar, você não aguenta mais. E eu pedi a Deus, eu falei: poxa, Deus, eu, eu tive um problema tão grande de saúde aqui em Conquista, e eu não gostaria de que eu tivesse mais nenhum problema, né? Se o senhor vê que eu não vou aguentar uma cirurgia aqui, me dá um sinal que eu vou observar e aí eu vou entender que o senhor está mandando eu ir para Belo Horizonte. E aí no dia seguinte, Deus me mostrou um sinal, né, que foi um sinal muito grande, assim, que só quem estava Ele junto, fala, ele fala. sabe, para entender assim, sabe? Poxa, como assim, Deus? Como assim? Né? Aí ele falou, você vai ter que operar em Belo Horizonte.
E aí eu explicava para as pessoas, né, para o médico, inclusive cirurgião que queria me operar, eu falava: "Olha, Deus está me falando que eu não posso operar aqui, então eu vou cancelar a cirurgia". "Mas você não aguenta voar". Eu falei: "Mas eu vou operar em Belo Horizonte". E aqui no meu ouvido, Deus falava: "É a sua vida, você vai deixar na mão do outro?". E assim, aquele tanto de gente dentro do apartamento, e eu tive que ser forte para manter a minha palavra Impor aquilo que você e precisava impor. impor, É, questão de vida porque ou as morte, pessoas não de fé. entendem, as pessoas Na não verdade, não foi uma questão de entendem. fé. A tua fé É, te levou e te é, salvou. e assim, é bem difícil no meio da medicina, naquele momento, E você fala assim, familiares? Ah, eles que são é os um piores. milagre, né. Exato. Nossa, a menina ficou louca. É, exato, é, Ela tá doidou, doida, pirou. gente, ela não pode. E assim, a minha filha chorando: "Minha mãe, você não pode ir". Eu falei: "Eu vou". E Deus falava: "É a sua", ele falava: "É a sua vida, você vai deixar na mão do outro?". E aí eu disse: "Eu vou para Belo Horizonte". "Mas Jeane, você não pode". E eu "Vou". não vou cair na Chamei tentação de fazer uma pergunta idiota, né, que Deus eu sei que Deus estou lhe vendo é, e aí radiante aqui na minha eu frente. chamei né, o meu plano de saúde, falei do que se tratava tudo, né, eles resolveram me escutar, graças a Deus que a gente sempre tem uma outra pessoa tão maluca quanto você, para entender que aquilo ali é uma missão, que ali Deus está falando de fato com a pessoa, e que você tem que dar para trás e falar: "Não, de fato a menina está sendo tocada por Deus". E aí eu viajei sozinha para operar do coração. Isso foi uma coisa, assim, extraordinária. Como é que você viaja sozinha para operar do coração? Porque Deus me falou: "Vá, vá sozinha, mas vá, não é aqui. Se você operar aqui, você vai morrer". E aí? Você faria o quê se fosse você Não no que meu aqui não lugar? tenha médicos Não, competentes, muito pelo tem contrário, mas competentes. foi a vontade dele, você foi e deu tudo É, certo, o que importa é é. isso. E aí eu fui, foi ótimo, Ricardo, porque quando eu cheguei lá, houve uma coisa fenomenal, assim. Eu escrevi no Facebook, num grupo que se chama Mulheres que Viajam Sozinha, e eu falei, né, da minha experiência. Estou viajando sozinha para operar do coração pela terceira vez, posso não voltar. E estou só no apartamento. Aí no dia seguinte eu abro o meu celular no Facebook, muitas notificações. As meninas desse grupo criaram um grupo no De WhatsApp. oração. Não, muito mais do que isso. Por mais Que do aí que você vai oração, dizer assim: só "Só Deus para fazer isso". Elas criaram pessoas que eu nunca vi na vida, de todo o Brasil. Tinha mais de 15.000 notificações. E eu li algumas coisas, mas não li tudo. E aí eu falei: "Meu Deus, o que é isso?". Aí uma entrou em contato, falou: "Olha, fizemos um grupo, você vai ter cada dia que você ficar no hospital, uma mulher que vai cuidar de você". Pessoas que estão viajando por BH, pessoas que estão viajando próximo a BH, pessoas que estão trabalhando em BH, mas que são do grupo. Então eu fui olhada por essas mulheres. Então, cada dia uma mulher você conheceu diferente. então pessoas maravilhosas. É, e que me Essa falaram sobre experiência foi a viagem. verdadeira Foi maravilhoso. fortuna. E Deus mandou gente que tinha a ver comigo, Uhum. né, pessoas que gostavam de cultura, pessoas que viajavam por todo o mundo. Então eu aprendi muito com essas mulheres. Eu fui para a mesa de cirurgia com uma pessoa que eu, hoje tenho como amiga, que é a Tatá, né, e, A Tatá enfim. foi a médica, Não, foi cirurgiã? uma dessas mulheres. Ah, te acompanhou até a mesa de É, cirurgia. porque assim, quando você vai operar, vai uma pessoa, Sim. né, o médico. Então assim, essa pessoa ela foi junto comigo, né, a minha filha ficou aqui, porque ela tinha tido o bebê, ela não podia viajar. E aí lá eu fui com essas mulheres que cuidaram de mim, né, e eu fiz a terceira cirurgia e voltei. Então eu sou, uma prova de que Deus existe, que ele fala com você e que você só precisa ficar atento e escutar, sabe. É o que mais a gente precisa de fazer, é ter silêncio para escutar a voz de Deus, porque a todo momento ele fala com você.
E ele pode usar pessoas, pode usar gestos de Ele palavras. vai encontrar uma maneira. Ele encontra. Para você ter ideia, aconteceu uma coisa que eu nunca contei para ninguém, que é uma coisa que eu vou falar, mas que assim foi por conta da cirurgia, foi por conta do remédio que eu tomei e por conta do tempo que eu fiquei internada, que foram 3 meses. Toda pessoa que faz uma cirurgia, você sabe, a anestesia é algo que você tem que tomar muito cuidado, Muito. né? Todo mundo tem medo Ela de choca, tomar. é muito terrível. É. E eu tomei a anestesia né, porque foi uma cirurgia de grande porte. E aí eu estava andando no hospital, eu me perdi dentro do hospital que era enorme. Isso foi 5 dias depois da cirurgia. E aí eu tive uma coisa que se chama delirium. Para você que é psicólogo, Isso. né? É exatamente por conta de tudo isso que eu vivenciei, chama delirium. Eu tive delírio e eu fui para a janela. Eu fui para a janela e eu estava sozinha. E, foi uma coisa que eu não aceitei no dia, lógico, porque eu tinha operado o coração. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro viver, né, é uma coisa, assim, que eu luto desde muito tempo, é por minha vida, eu tenho um grande paixão por viver, e eu ia pular a janela. E por que que você não pulou? O que que lhe impediu? Pois é, quando eu cheguei na janela, que eu respirei e eu olhei para baixo, eu vi uma pessoa me chamando, né, porque o delírio ele faz imagens. Nexo causal. Isso. E aí quando não que eu estava pensando em outra coisa, em morrer, não. Não Não, era essa. naquele momento você não tem condição É, de avaliar eu não tenho, porque de nada. fato a mente ela fica, É como se né. você tivesse num sonho, né. O médico me explicou, porque o coração ele para na hora da cirurgia, né, e depois que ele para, que coloca na máquina, então quando ele volta para o corpo, aí ele precisa reaprender a trabalhar com o cérebro, né. E aí nessa coisa é que vem essa confusão mental que eu tive. E aí eu ia pular, quando eu ia pular, Deus mandou, um anjo, uma mulher, logicamente, da segurança, que ela tinha me visto tonta no Passando, hospital, passando, ela falou: "Essa menina tá tonta", né, e eles sabiam que eu tinha operado, correu, abriu a porta, quando ela abriu a porta, ela me agarrou. Quando ela me agarrou, você voltou. eu voltei. Eu falei: "Nossa, você tá me apertando, eu fiz cirurgia do coração, você não pode me apertar". Ela falou: "Você estava pulando a janela". Eu falei: "Você tá louca? Eu operei teu coração, é a minha terceira cirurgia, eu operei para viver, como assim?". E ela: "Você estava pulando", e aí ela começou a gritar para pedir o socorro, né, Sim. que ela viu que Pra talvez estabilizar que você poderia. é. E aí começou a chegar o socorro, e aí eu falei: "Gente, ela tá louca, eu não eu não ia fazer isso". E aí eu comecei a bater nela, porque, nossa, eu amo muito viver. É natural da E não é anestesia, essa só que eu não violência, você sabia, age querido, muito eu não sabia, e aquilo ali, me fez e aí a reprogramação mental me ajudou, sim. os exercícios do Tony Robbins, porque aí eu comecei a gerenciar o meu pensamento, né, e aí eles deram um remedinho horroroso, e e aí no dia seguinte eu já estava melhor, e aí sarou à medida que eu saí do hospital, que ele tinha dito: "Jane, isso tudo que você está sentindo vai passar, mas quando você sair do hospital", e eu não queria sair, porque eu fiquei com muito medo do que estava acontecendo. É Aí eu natural, consegui é sair, natural. né, eu saí, mas foi tipo, assim, Então foi um muito reborn, rápido. é um renascimento que você passou, né. Um renascimento, né, mas também essa prova do milagre. É uma prova de milagre, Maravilhoso, né, é uma maravilhoso. prova de milagre, e eu tenho essa coisa, assim, de ter muito cuidado com a minha vida, muito cuidado com o sentido da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tomo muito cuidado com quem eu sou, com o que eu faço, né. Eu já fui para o corredor da morte diversas vezes, então eu sei de que forma é que a gente vai naquele sofrimento ali, né, de: "Poxa, e agora? Tô indo para a morte, e agora? O que que é importante? O que que eu fiz com a minha vida?", né. E eu acho engraçado, tem gente que estuda muito isso, né, eu não sei se você já viu uma autora que chama doutora Cláudia, ela fala muito sobre a morte e vida, e
Eles falam sobre o pensamento que você tem quando você está indo para a morte. E uma das coisas que mais dói, eu não sei se seria a palavra doer, mas que você mais sente naquele momento que você está indo, que você sabe se você não vai voltar, é a consciência. Então, eu tento buscar o tempo todo a consciência de tudo que eu faço, sabe? De tudo. Nas pequenas coisas, as maiores. Não sou mais aquela pessoa que faz mil uma coisa de micareta, de trio elétrico, de grandes produções. Eu sou apenas uma diretora de biblioteca, que me envolvo com os livros, que conto história para crianças e que me movimento com a arte nessa possibilidade que eu tenho, né, de trabalhar com a criatividade, mas também de trabalhar com o meu sentido de vida e o bem maior que eu tenho, que é o amor próprio. Então, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, vamos olhar para frente. E eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui prestigiar a gente do nosso Conversa Afinada, contar essa história linda sua, uma história muito bonita. Muito obrigado pela sua Eu que te agradeço participação. pelo Eu convite. espero te receber aqui em outra oportunidade para a gente falar mais sobre arte e cultura, sobre a questão do pensamento crítico em relação à É arte, né? tanta coisa que se pode falar E sobre que, isso. Deus nos ajude, né, a continuar aí professando, que você continue professando essa missão de vida sua, de levar carinho, levar a ludicidade para as crianças, as histórias. Tudo de bom para você. Muito obrigado pela sua Ah, participação, Jeane imagina, eu, Marie. eu, eu adorei, adorei. Muito obrigada pelo convite, muita gratidão. Eu tenho certeza que você também gostou muito. Quem não conhecia Jeane Marie, grata surpresa. Nós voltamos na próxima quarta-feira com mais um episódio do podcast Biplan Conversa Afinada para você. Até lá.